Você precisava ver o contraste. Era quase cruel. De um lado, mulheres com vestidos que brilhavam mais que o próprio lustre. Homens de terno caro, risadas altas, taças de cristal tilintando. Perfume no ar, música elegante, gente importante por todos os lados. Do outro, ela, ajoelhada no chão frio, com um balde ao lado e um pano na mão, esfregando o mármore como se a própria vida dependesse daquilo. O nome dela era Helena. Tinha só 24 anos, mas o olhar parecia de quem já viveu demais. O cabelo preso às pressas, o uniforme simples, o corpo cansado. Ela limpava em silêncio, desviando dos saltos, pedindo desculpa até quando ninguém pedia. Ninguém a via, ou pior, fingia não ver. "Cuidado, você vai sujar meu vestido", uma mulher reclamou sem nem olhar no rosto dela. Helena baixou a cabeça. "Desculpa, senhora", respondeu baixinho, engolindo o nó na garganta. Ela estava ali porque precisava, porque em casa tinha alguém esperando, porque desistir não era opção. E mesmo com o coração apertado, ela continuava limpando. Um canto, depois outro, sem reclamar, sem levantar a voz. Só que naquele mesmo salão, alguém começou a notar. Um homem alto, de postura firme, terno impecável, observava de longe. Ele franziu a testa, confuso, olhou para ela, depois para os convidados, depois para ela de novo. Algo não encaixava, porque no meio de tanto luxo, tanta pose, tanta falsidade, aquela garota simples tinha uma dignidade que não combinava com o chão que ela limpava. Ele inclinou a cabeça, intrigado, e murmurou para si mesmo: "Quem é essa mulher?" E mal sabia ele que aquela pergunta estava prestes a virar a noite inteira de cabeça para baixo. O homem continuava observando. Não era um olhar de desejo, era de estranhamento mesmo, de quem tenta encaixar uma peça que não combina com o quebra-cabeça. Ele virou para o rapaz ao lado e perguntou em voz baixa: "Ela é convidada de quem?" O rapaz seguiu o olhar dele, franziu a testa e deu de ombros. "Não faço ideia, mas ela não parece funcionária, né?" E pronto, foi aí que o cochicho começou. Uma mulher ouviu, inclinou o corpo e sussurrou para outra: "Estão dizendo que aquela ali é convidada VIP." A outra riu, sem disfarçar. "VIP? Aquela? Deve ser piada." Alguns olharam com curiosidade, outros com deboche, outros com puro desprezo. E Helena continuava ali, ajoelhada, limpando, sem perceber que de repente era o centro da atenção. Um homem passou perto e falou em tom de ironia: "Interessante, agora convidado também limpa o chão?" Risadas abafadas surgiram em volta. Helena sentiu o rosto queimar, fingiu não ouvir, apertou o pano com mais força e continuou esfregando o mármore, como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, o coração já estava acelerado. Ela não entendia por que estavam olhando tanto, não entendia os risinhos, não entendia os cochichos. Só sentia que algo estava errado. Do outro lado do salão, o homem de terno, o mesmo que a observava, percebeu a mudança no ambiente. Viu os olhares, viu os risos, viu o constrangimento dela, e quanto mais olhava para Helena, mais uma certeza nascia dentro dele. Aquela mulher não pertencia àquele chão. Ele respirou fundo, sério, e disse: "Eu vou descobrir quem ela é." E nesse exato momento, uma voz alta, arrogante e sem nenhuma vergonha se levantou no meio do salão. "Ei, você aí!" Helena gelou. "Ei, você aí! Tô falando com você mesmo!" A voz ecoou pelo salão elegante, cortando a música e as conversas como uma faca. Helena levantou o rosto devagar, assustada, ainda ajoelhada no chão, com o pano molhado na mão. Todos olharam, literalmente todos. A mulher que gritou se aproximou, batendo o salto no mármore como se estivesse desfilando. Vestido justo, joias brilhando, sorriso de desprezo no rosto. "Você não tem noção, não? Está atrapalhando a passagem. Quer aparecer? Vá fazer isso em outro lugar." Algumas pessoas riram, outras fingiram não ver. Ninguém a defendeu. Helena sentiu o sangue subir para o rosto. O coração bateu forte, a garganta fechou. "Desculpa, senhora, eu já estou terminando aqui", disse baixinho, tentando se levantar. Mas a mulher não parou. "Terminando? Olha para você. Você acha mesmo que pertence a um lugar desses?" Ela fez um gesto olhando de cima a baixo. Gente assim devia ficar lá fora, não no meio de gente importante. O salão ficou em silêncio.
Um silêncio pesado, cruel. Helena travou. Por um segundo pensou em responder, em se defender, em dizer alguma coisa, mas não saiu nada. Só engoliu seco e abaixou a cabeça. E foi aí que algo quebrou por dentro. Os olhos encheram de lágrimas, mas ela piscou rápido. Não ia chorar ali. Não na frente deles, não dar esse gosto. Ajoelhou de novo e voltou a esfregar o chão, como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, o coração já estava acelerado. Ela não entendia por que estavam olhando tanto, não entendia os risinhos, não entendia os cochichos. Só sentia que algo estava errado. Do outro lado do salão, o homem de terno, o mesmo que a observava, percebeu a mudança no ambiente. Viu os olhares, viu os risos, viu o constrangimento dela. E quanto mais olhava para Helena, mais uma certeza nascia dentro dele. Aquela mulher não pertencia àquele chão. Ele respirou fundo, sério, e disse: "Eu vou descobrir quem ela é." E nesse exato momento, uma voz alta, arrogante e sem nenhuma vergonha se levantou no meio do salão. "Ei, você aí!" Humilhação. E uma coisa ficou muito clara para ele naquele instante. Aquilo não ia ficar assim. Ele deu um passo à frente. E o clima mudou. Ele não disse nada, não levantou a voz, não fez escândalo. Mas quem olhasse bem, via. O homem de terno, alto, postura firme, olhar frio, observava a Helena como quem analisa algo raro. Não era pena, era respeito, misturado com indignação. Ele viu quando ela baixou a cabeça, viu quando as mãos tremeram, viu quando ela voltou a esfregar o chão como se nada tivesse acontecido. E aquilo incomodou. Incomodou demais. Ele se aproximou devagar, sem chamar atenção. Parou a poucos metros, fingiu mexer no celular, mas os olhos estavam nela. Helena se levantou com dificuldade, pegou o balde e caminhou até outro canto. Passos curtos, ombros caídos, mas a postura ainda era digna. E isso chamou a atenção. Porque gente humilhada costuma se encolher. Mas ela, não. Ela estava ferida, mas não quebrada. O homem respirou fundo e murmurou: "Estranho." Passou a mão no queixo, pensativo. Muito estranho. Aquela mulher não tinha jeito de quem estava ali por acaso. Não tinha jeito de desleixada. Não tinha jeito de alguém sem valor. Pelo contrário, ela tinha postura, tinha educação, tinha silêncio forte. Coisa rara. Ele virou para um garçom que passava e perguntou: "Você sabe quem é aquela moça?" O garçom seguiu o olhar, ficou sem graça. Ela é da equipe de limpeza, senhor." O homem franziu a testa. Equipe de limpeza? Olhou para Helena de novo, mais atento ainda. Algo não encaixava. E quando as coisas não encaixam, ele não ignora. Ele ajeitou o paletó, endireitou os ombros e disse em tom baixo, decidido: "Então tem algo que eu ainda não sei." E naquele momento, ele tomou uma decisão. Ia descobrir tudo sobre ela, mesmo que isso custasse o orgulho de muita gente naquela sala. O homem não tirava os olhos dela. Enquanto todos brindavam, riam, se exibiam, ele só conseguia enxergar Helena. Ela caminhava de um lado para o outro com o balde, desviando de saltos, de risadas, de olhares tortos. Sempre em silêncio, sempre educada, sempre invisível. Ele se aproximou de uma mulher da organização do evento, falando baixo: "Desculpe, aquela moça que está limpando, você a conhece?" A mulher suspirou como quem sabe demais. "Conheço, infelizmente." Ele ergueu a sobrancelha. "Infelizmente?" Ela olhou em volta, certificando-se de que ninguém escutava, e respondeu: "Ela se chama Helena. Veio de outra cidade. Chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. Trabalha de dia, estuda à noite e ainda cuida da mãe doente." O homem travou. "Mãe doente?" "Sim, e o pai abandonou as duas. Ela é tudo o que a mãe tem." A mulher respirou fundo. "Essa menina não reclama, nunca. Aguenta tudo calada." O homem voltou o olhar para Helena, e pela primeira vez, o peito apertou. Ele viu quando ela se abaixou de novo. Viu quando fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, como se estivesse segurando algo dentro. Viu quando passou a mão no rosto rápido,
escondendo uma lágrima que quase caiu. E naquele instante, ele entendeu. Ela não estava ali por escolha, estava por necessidade, por sobrevivência, por amor. Enquanto isso, do outro lado do salão, a mulher arrogante que a humilhou cochichava com outra. Gente assim nasce para isso mesmo. O homem ouviu, e algo dentro dele ferveu. Ele fechou a mão devagar, a mandíbula travou, e o olhar ficou perigoso. Chega, murmurou, porque uma coisa ele tinha certeza. Aquela noite não terminaria como começou, e Helena ainda nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Helena estava ajoelhada de novo, limpando perto das mesas, quando ouviu o salto bater forte atrás dela. Você ainda está aqui? A voz veio carregada de veneno. Ela se virou devagar. Era a mesma mulher, a do vestido caro, a das joias, a do olhar cruel. Olha, querida, isso aqui é uma festa de gente importante. Você está estragando o clima. Ela riu, debochada. Ou você sai, ou eu chamo alguém para te tirar. O rosto de Helena palideceu. Ela se levantou rápido, nervosa. Eu só estou fazendo o meu trabalho, senhora, disse com a voz baixa, quase sumindo. A mulher deu um passo à frente. Trabalho? Isso! Apontou para o pano na mão dela. Você devia agradecer por estar aqui. Gente como você não costuma nem passar pela porta. Alguns convidados começaram a olhar. Outros aplaudiam com risadinhas. Ninguém interrompia. Helena sentiu o mundo girar. O peito apertou. As mãos gelaram. Ela tentou se afastar, mas a mulher continuou. Você acha que alguém aqui se importa com você? Silêncio. Olhe em volta. Ninguém. E foi aí, foi exatamente aí, que uma voz firme, profunda, cortou o salão. Eu me importo. O ambiente travou. A mulher se virou, confusa. Helena levantou o olhar, assustada. O homem de terno estava ali, postura reta, olhar duro, sem sorriso, sem medo. Você está falando com ela ou comigo? Perguntou, em tom baixo, mas carregado de autoridade. O salão inteiro parou. A mulher engoliu seco. Eu só estava... Ele deu um passo à frente. Você só estava humilhando uma pessoa, em público, e isso eu não admito. Um silêncio pesado caiu. Helena não entendia. O coração disparou. As pernas tremiam. Ele então olhou para ela. O tom mudou. Ficou mais calmo. Você tá bem? Perguntou. Ela piscou sem acreditar. Estou. Mas a voz saiu quebrada. E naquele instante, todo mundo percebeu. Algo grande estava acontecendo, e não tinha mais volta. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir a música baixinha no fundo do salão. A mulher que antes humilhava, agora estava pálida. Eu não quis, tentou se explicar, gaguejando. O homem não piscou. Não quis o quê? Humilhar? Ridicularizar? Se sentir superior? Ele inclinou a cabeça, porque foi exatamente isso que você fez. Alguns convidados trocaram olhares, outros abaixaram a cabeça. Teve quem fingiu mexer no celular, constrangido. A mulher tentou rir, nervosa. Você está exagerando. Ele deu um passo à frente, a voz firme, sem elevar o tom. Não, eu tô sendo educado. Ela engoliu seco. Essa moça tá trabalhando, dando o melhor dela, enquanto você se diverte humilhando pessoas. Um murmurinho percorreu o salão. A mulher sentiu. Sentiu o peso dos olhares. Sentiu o julgamento. Sentiu a vergonha. Eu não sabia que... Tentou de novo. Ele a interrompeu. Não importa. Virou-se então para Helena, e o tom mudou completamente. Você não fez nada de errado. Ele falou claro, para que todos ouvissem. Nada. Helena travou. Os olhos se encheram de lágrimas. O corpo inteiro tremia. Ela não estava acostumada a ser defendida, muito menos daquele jeito. O homem olhou ao redor do salão e disse: E se alguém aqui acha que tem o direito de tratar outra pessoa como lixo, fez uma pausa. Então pode se retirar, porque neste evento isso não será aceito. O impacto foi imediato. A mulher deu 2 passos para trás, sem reação, sem resposta. Alguns convidados começaram a cochichar.
Quem é ele? Você viu isso? Meu Deus! Helena sentiu o chão sumir por um segundo. Respirava rápido. As mãos suavam. Ele se aproximou mais um pouco e falou baixo só para ela. Você não está sozinha. E aquilo quase a fez chorar ali mesmo. Porque pela primeira vez naquela noite, ela se sentiu vista. Helena ainda estava parada, sem saber onde colocar as mãos, sem saber se olhava para ele ou para o chão. O salão continuava em silêncio. Gente observando, gente julgando, gente tentando entender. Ele percebeu o nervosismo dela. Pode sentar um pouco, disse em tom calmo, apontando para uma cadeira próxima. Ela hesitou. Não, eu não posso, eu estou trabalhando. Ele inclinou a cabeça e falou com firmeza, mas sem dureza. Agora você vai sentar. Ela obedeceu, devagar, como quem tem medo de errar. Ele se abaixou um pouco, ficando na altura dela. Olhou direto nos olhos. Eu sei da sua história, disse. Helena gelou. Como? Eu sei que você veio de longe. Sei que cuida da sua mãe. Sei que trabalha e estuda. E sei que ninguém aqui teve coragem de te tratar com o respeito que você merece. Os olhos dela se encheram de lágrimas na mesma hora. O lábio inferior tremeu. Ela tentou segurar, mas não deu. Uma lágrima escorreu. Eu só estou tentando sobreviver, sussurrou. Ele respirou fundo. E está fazendo isso com uma dignidade que muita gente aqui dentro não tem. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Eu vi como você foi tratada, ele falou sério. E eu não fiquei em silêncio, porque quem se cala, consente. Helena levantou o olhar surpresa. Ninguém nunca tinha falado assim por ela. Ninguém nunca tinha parado para ouvir. Ninguém nunca tinha se importado. Por que o senhor fez isso? Perguntou com a voz fraca. Ele a encarou por um instante e respondeu. Porque reconheço força quando vejo. Ela chorou de verdade agora, sem barulho, sem escândalo. Só chorou. E naquele instante, o coração dela, tão cansado, começou a acreditar que talvez, só talvez, aquela noite não fosse terminar em dor. Ele se levantou devagar e olhou ao redor do salão. Todos observavam. Ninguém respirava direito, ninguém sabia o que esperar. Helena ainda estava sentada, com o coração disparado, sem entender por que aquilo estava acontecendo com ela. Ele então falou em tom firme, para que todos ouvissem. Essa moça não é invisível. Pausa. E não é descartável. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos. A mulher que a humilhou não conseguia nem encarar. Ele voltou-se para Helena e disse: Você disse que trabalha e estuda, certo? Ela assentiu, nervosa. Sim. E cuida da sua mãe. Ela confirmou de novo, engolindo seco. Ele respirou fundo e falou: Então, escute com atenção. O salão inteiro prendeu a respiração. O quê? Alguém sussurrou. Arregalou os olhos. Como assim? Ele olhou firme para ela. Eu tenho empresas, projetos, e eu preciso de gente com caráter, com força, com dignidade. Abaixou um pouco o tom. E isso você tem de sobra. Ela levou a mão à boca, em choque. Mas eu não sei, eu não tenho experiência. Ele interrompeu. Experiência se aprende, caráter não. Ela começou a tremer, as pernas ficaram fracas, o coração quase saiu pela boca. Eu também vou garantir o tratamento da sua mãe, completou, sério. E foi aí que Helena quebrou. Chorou, de verdade, sem conseguir segurar. O senhor não precisa, tentou dizer, mas a voz falhou. Ele respondeu calmo. Eu sei, mas eu quero. O salão estava em estado de choque. A mulher que a humilhou agora a olhava em silêncio, sem cor, sem reação. Os mesmos que riram agora engoliam o orgulho. E Helena sentia, pela primeira vez na vida, que alguém estava estendendo a mão, sem humilhar. Meses se passaram. O mesmo salão, o mesmo luxo, a mesma gente, mas não a mesma Helena. As portas se abriram e todos viraram o rosto. Ela entrou de cabeça erguida, vestido elegante, postura firme, olhar seguro, o cabelo solto, o sorriso discreto, a confiança estampada no corpo. Ninguém reconheceu de imediato. Quem é ela? Cochichou uma. Nossa, que mulher linda!
murmurou outra. A mulher que antes a humilhou estava ali, com a taça na mão, rindo alto, se achando, até que os olhares começaram a se virar para Helena. Um silêncio estranho se espalhou. A mulher franziu a testa incomodada e olhou melhor. O sorriso sumiu, o rosto empalideceu, porque ela reconheceu. Era ela, a faxineira, a invisível, a que não pertencia. Helena caminhou pelo salão com calma, cada passo firme, cada olhar seguro, e então parou exatamente na frente dela. Não sorriu, não debochou, não falou nada, só olhou. A mulher travou, a boca abriu e fechou. Nenhuma palavra saiu. Helena inclinou levemente a cabeça, educada, e disse em tom baixo: "Boa noite." Simples, fina, elegante, e seguiu andando. A mulher ficou parada, envergonhada, pequena, exatamente como Helena se sentiu naquela noite. Do outro lado do salão, o homem de terno, agora ao lado de Helena, colocou a mão nas costas dela e disse: "Pronta?" Ela sorriu. "Sempre estive." E juntos caminharam, enquanto todos observavam. A humilhada, agora admirada. A invisível, agora respeitada. A que limpava o chão, agora caminhava entre eles. E sem dizer uma palavra a mais, Helena se vingou, com classe, com dignidade, com vitória.